Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, antes de qualquer coisa, estamos aqui numa aula extra virtual à distância, super da hora de biologia, espero que seja assim. Então eu quero gravar aqui para vocês a complementação da nossa aula sobre a introdução ao reino Animalia. Eu vou dar uma retomada, vou passar mais algumas características rapidinhas dos grupos que nós já vimos e aí a gente dá continuidade, beleza? Eu vou também gravar aqui nessa videoaula os exercícios, eu vou resolver com vocês os exercícios e daí vocês ficam preparados e preparadas para a verificação, beleza? Vamos lá? Então vamos. Então o reino Animalia, ele é um reino gigantesco, um dos maiores reinos que nós temos de biodiversidade, e nós dividimos o reino em vários filos. A biologia, agora no ensino médio, ela estuda o reino Animalia na divisão em filos, com as principais características, né? Então a gente vai conhecer alguns deles ainda agora nessa aula. Vamos lá? Então, as características gerais do nosso reino animal, como a gente já falou, eles são animais com células eucariontes, né, um núcleo definido com a carioteca, envolvendo o material genético. Eles são multicelulares, mais de uma célula, né, todos os animais são multicelulares, e também eles são heterótrofos. Eles são heterótrofos ainda por ingestão. Ingestão de alimentos. Do contrário do reino fungi, que nós vimos anteriormente, eles eram heterótrofos por absorção. Eles faziam uma exodigestão desse alimento, beleza? Então, temos mais de 1 milhão de espécies descritas, conhecidas pela ciência. Cada uma dessas espécies ela foi coletada, foi descrita, foi publicada em algum artigo científico, algum livro, e temos representantes dessas espécies armazenados em museus. Então aqui eu quero ressaltar a importância do nosso Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo alguns dias atrás, e muitas dessas espécies descritas estavam armazenadas lá no museu. Eu pessoalmente tinha algumas espécies que eu trabalhei na minha vida acadêmica armazenadas lá, e não sei o que aconteceu com elas, provavelmente elas foram destruídas pelo fogo. Então é uma grande perda para a biodiversidade, para o conhecimento científico como um todo, tá? É um fato muito triste. Mas enfim, vamos continuar os estudos para retomar esse conhecimento que foi perdido, né? Os animais podem ser divididos em invertebrados e vertebrados, nós falamos isso também. Essa divisão ela é puramente artificial. O que eu quero dizer quando eu falo de divisão artificial? Os cientistas criaram essa divisão para facilitar o trabalho. Na biologia a gente faz as divisões, mas tentando sempre refletir o que provavelmente aconteceu na evolução. Então esse não é o caso. Os animais invertebrados e vertebrados não são dois grupos separados, né? Os vertebrados eles são uma continuação dos invertebrados. Eles são conhecidos como grupos parafiléticos, mas isso a gente talvez tenha citado quando vimos a classificação biológica, e por enquanto isso não vai ser importante para vocês neste momento, tá? Então essa divisão é puramente artificial, tentando facilitar os estudos. Os invertebrados, eles não possuem vértebras, eles não possuem ossos para sustentar o seu organismo. Por exemplo, esponjas, temos aqui uma esponjinha, várias esponjas, águas-vivas, uns vermes em geral, aqui nós temos uma tênia, os moluscos, representados por um caramujo, minhocas, os caranguejos e estrelas do mar. Eu falei para vocês também em aula que cada um desses animais pertence a um filo diferente. Então temos os poríferos, os quinidários, aqui nós temos os plateumintos. Escrevendo de uma forma mais simples, o nome correto do filo é um pouco mais complicado, é Platihelmintes.
Temos aqui os moluscos, molusca, né, no termo científico correto, anelídeos, portadores de anéis, exemplos as minhocas. Temos aqui os artrópodes e, por fim, os equinodermados. Então, esses são os nomes dos filos que eu sugiro que vocês guardem, né, os nomes e os representantes de cada um deles, como eu já sugeri para vocês em aula. E agora os vertebrados, eles possuem vértebras, possuem uma estrutura rígida de sustentação do corpo, ou é osso ou é cartilagem, tá? Exemplo, peixes, temos aqui dois exemplos de peixe, um peixe ósseo e um peixe cartilaginoso, tubarão, né? Tubarão, arraias, enfim, eles têm um esqueleto feito de cartilagem. Anfíbios, aqui eu lembro do nosso funk, que é o sapo, uma perereca e uma rã. Temos os répteis, representados por um jacaré, uma ave. Lembrando que esses dois grupinhos, eles fazem parte de um único grupo. Aí nós temos que tomar cuidado se a nossa prova, o nosso vestibular vai ser considerado como dois grupos separados ou pertencendo a um único grupo, que são o grupo dos répteis, né? As aves estariam inseridas no grupo dos répteis. E por fim, os mamíferos, representados aqui por um macaco, uma fêmea de um macaco, né, um parente próximo ao nosso grupinho dos hominídeos, beleza? Então, uma forma geral, representando todos os filos que nós geralmente estudamos ao falar do reino Animalia ou reino Metazoo. Vamos começar então aqui com o filo Porífera, bem rapidinho, que nós já falamos em sala. Porífero, o nome significa portador de poros. Esses animais, eles são marinhos, aquáticos, predominante marinhos. Temos algumas espécies de água doce, isso é importante salientar, tá? E eles têm esses poros basicamente para fazer o ciclo, uma circulação de água no corpo deles. A água é quem traz os alimentos particulados, né, em partículas, para dentro do corpo desses animais. Então eles fazem uma circulação, eles possuem células que são especializadas em fazer essa circulação de água para trazer as partículas para dentro do organismo deles. E assim eles recolhem as partículas e fazem uma digestão intracelular. Depois a gente fala mais sobre isso. Esses animais, eles são muito importantes, eles são, por serem filtradores, né, eles podem dar uma resposta da qualidade da água. Eles são filtradores, mas eles não limpam a água, eles só pegam o material particulado, as partículas de alimento, beleza? Então, se uma água estiver poluída, provavelmente eles não estarão presentes nessa região. Eles podem ser considerados até como bioindicadores. Já falamos sobre bioindicadores, o exemplo dos líquens, que são bioindicadores da qualidade do ar. Os poríferos podem ser considerados como bioindicadores da qualidade da água, ok? Então, continuando, o próximo filo, depois de porífera, das esponjas. Vamos lá, continuando aqui com o filo quinidária. Esse filo é fácil de lembrar, lembrando da palavra quinidos, que lá do grego significa urticantes. Lembra lá da sua vida passada, quando todo mundo falava grego, na Grécia Antiga, né? Esse quinidos urticante vai facilitar bastante para a gente guardar os exemplos do quinidário, porque temos muitos casos de acidentes entre exemplos dos quinidários, que são as águas vivas, representadas aqui, água viva, com seres humanos no litoral brasileiro. Cada verão, alguns casos de queimadura entre águas vivas e seres humanos são registrados no nosso litoral. Então é um exemplo bem fácil de lembrar. Essa substância urticante é produzida pelos quinidócitos, que são células
presentes nos tentáculos dos animais, que em contato com uma presa, no caso do ser humano, não é uma presa das águas-vivas, mas em contato com essa presa, libera substância urticante, tá? E causa uma queimadura. Outra característica importante é uma novidade evolutiva dos quinidários, que é a cavidade digestória. Esses animais já possuem uma estrutura especializada na digestão de alimentos, que não mais fazem a filtração como era no caso das esponjas, nosso filo anterior. As esponjas apenas filtravam e algumas células especializadas absorviam essas partículas e faziam a digestão intracelular. Nesse caso, nós já temos uma estrutura especializada na digestão extracelular, ok? Então, os exemplos principais do filo água-viva, que nós já colocamos aqui, temos a caravela. A caravela é um exemplo curiosíssimo, porque ela é uma colônia. O que é uma colônia? Uma colônia é onde uma estrutura possui vários indivíduos diferentes, mas eles estão juntos, um depende do outro para sobreviver. Então, por exemplo, essa parte flutuadora da caravela é um indivíduo. Cada um desses tentáculozinhos são outros indivíduos que se especializam em funções diversas. Então, essa caravela tem um indivíduo flutuador, essas partículas de baixo, essas partes de baixo, têm a especialidade de adquirir alimentos ou reprodução, enfim, cada um tem uma especialidade. Então, a colônia é exemplificada pela caravela, tá bom? Um depende do outro para sobreviver. Aí temos também alguns exemplos de corais, né? Temos um coral aqui todo bonito. Alguns casos, esses corais podem receber nome de homenagem às flores. Então pode ser que uma flor, uma rosa do mar, mas esse eu acredito que não seja o caso, e a gente vai deixar aqui como coral. Esse coral que nós falamos em sala é o coral cérebro. Outros exemplos de coral aqui nessa imagem do canto. Aqui embaixo temos uma anêmona, imortalizada no filme da Walt Disney, Nemo. E aqui do lado temos uma hidra. A hidra é um animal muito curioso porque ele se locomove no chão do mar, no assoalho marinho, através dessas cambalhotas, né? Esses tentáculos encostam no chão, aí ele levanta o seu pezinho, desce, levanta os tentáculos e assim segue feliz a sua jornada pela vida, ok? Então, os quinidários estão aí, guardem os exemplos. Por enquanto, gravem apenas essas duas características que podem ser importantes para o futuro, ok? Próximo grupo, o filo Plateumintes. Esse filo também é muito curioso porque eu tenho uma novidade evolutiva importante chegando com eles, que é a simetria bilateral, tá? Mas já falamos sobre isso. O filo Plateumintes significa vermes de corpo achatado. Então, se a gente pegar essa planária, por exemplo, e fizermos um corte na planária, vamos olhar de frente uma estrutura achatada, né? Ela tem um trato digestório aqui e vemos ela num corpo achatado. Então, essa é a principal característica dos plateumintes. Essa planária, ela é um representante de água doce. Ela tem um habitat dulcícola. E temos uma outra planária aqui, que é um representante de água salgada. Ela é uma planária marinha. Esses dois exemplos de planária são de vida livre, ou seja, não precisam de um outro organismo para ter uma associação de parasitismo e sobreviver. No entanto, temos o esquistossoma e a tênia,
que são exemplos de plateumintes parasitas. A tênia ela é obtida a partir os ovos dessa tênia são obtidos a partir da alimentação de carne mal cozida. Então a carne é trazida de geralmente abatedores clandestinos que não têm um controle sanitário apropriado, pode conter ovos de tênia e causar a teníase, que é a doença, e o esquistossoma, que tem até o esquistossoma manzoni, que é o parasita que causa a esquistossomose. Esquistossomose, famosa barriga d'água, exemplificada aqui por esses indivíduos, infelizmente, acometidos por essa doença. O esquistossoma, ele é um parasita que precisa, para o seu ciclo de vida, desses carinhas, que são moluscos. É um reservatório, é um hospedeiro intermediário, que o esquistossoma depende desses moluscos para sobreviver e completar seu ciclo de vida. Esses moluscos são caramujos de água doce, do gênero Bionfalaria. Tudo bem? Então eles geralmente vivem em lagoas, e pessoas que nadam nessas lagoas podem contrair esquistossomose. Depois a gente vai falar sobre ela de novo, é só uma curiosidade aqui para vocês, tá? Então o filo Plateumintes, eles têm essa novidade evolutiva da simetria bilateral. Significa que, agora fazendo um corte longitudinal ao longo do corpo de um plateuminto, todas as estruturas que eu tenho desse lado eu vou ter do outro, tá? Então essa simetria bilateral organiza o corpo agora de uma forma diferente. Porque antes, quando nós estávamos falando dos quinidários e dos porífera, os poríferos e quinidários, eles têm uma simetria chamada radial, que, como eu falei para vocês em aula, é a simetria da pizza. Se eu fizer vários cortes ao longo da pizza, formando os diâmetros da pizza, as estruturas se repetem nesse padrão. Um tomate por fatia, uma azeitona por fatia, é a mesma coisa que o corpo dos poríferos e dos quinidários, né? E agora nos plateumintes essa simetria muda, ela é bilateral, ela tem um lado anterior e um lado, uma extremidade, né, posterior. Isso favorece a procura de alimento, pois agora eu tenho uma cefalização. Vamos voltar a falar sobre isso depois, mas é dando o spoiler, que eu gosto de dar o spoiler para vocês. Cefalização significa que todas as estruturas nervosas estão concentradas na parte anterior desse animal, né? Isso facilita a procura de alimento, a percepção de estímulos, o deslocamento, o deslocamento em direção a um certo alimento, a uma certa presa, ok? Então, só curiosidades, informações importantes. Guardem também, por favor, os exemplos dos plateumintos, as planárias, os parasitas, esquistossoma e tênia. Beleza? Agora o próximo filo, ainda falando sobre vermes, é o filo Nematoda. Significa fio. Agora, galera, esse filo Nematoda, apesar de serem vermes, eles não são mais achatados. Eles têm um corpo cilíndrico. Se eu cortar esse ancilostoma nessa porção e olhar ele de frente, eu vou ver uma estrutura circular, um corpo cilíndrico, longo e fino, tá? Então esse filo Nematoda, ele também tem representantes de vida livre, mas os mais famosos são os representantes parasitas. Então, Ancylostoma duodenale causa o amarelão, ou ancylostomíase. A Wucheria brancophti
causa a elefantíase. Elefantíase é quando os vasos linfáticos são bloqueados por esses vermes. Então, a consequência, o sintoma, é acúmulo de líquido em algumas partes do corpo. No caso aqui nós temos as pernas desses indivíduos que infelizmente estão com a doença, mas podemos também ter a elefantíase em outras partes do corpo, como os seios, o sacro escrotal, braço. Tá? Então é uma doença grave que acomete muitas pessoas. Tá bom? Temos aqui também Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. É um exemplo de nemátoda. Aqui é um corte de um intestino delgado repleto de lombriga. E um sintoma da lombriga é o entupimento do intestino delgado e não permite a passagem de fezes. Né? A pessoa fica constipada por causa da presença do Ascaris lumbricoides. E aqui em cima temos o Ancylostoma brasiliensis, que é o bicho geográfico. Esse é fácil de lembrar, é só lembrar do Ângelo, que ele já teve esse bicho geográfico, tá? Homenagem ao Ângelo. Beleza? Então, filonemátoda, guardem aí alguns representantes. Não vale escrever na prova a doença que o Ângelo teve, eu não vou aceitar, por favor escreva bicho geográfico, ok? Próximo filo, molusca. Moluscas são animais de corpo mole, temos aqui o nome mole, isso é fácil de lembrar também. Ele é protegido por uma concha calcária ou não. Então, por exemplo, temos aqui o polvo, temos a lula. Lembrando que a lula tem uma concha interna chamada pena. Então ela não tem a concha calcária externa, e sim interna e reduzida. Ela é fininha. Tá? Temos aqui um caramujo, um caracol. Temos aqui uma ostra. Se alguém quiser ir além, quem gosta de Masterchef, pode usar aqui o nome de vieira, que é aquela ostra, que é aquele molusco chique, que todo mundo faz lá no Masterchef. Aqui temos um outro molusco, que é um quiton, ele é menos conhecido. E temos aqui uma lesma. Percebam que eu tenho vários tipos de organização corpórea diferente, vários tipos de organização do corpo, que reflete também uma grande variedade de hábitats. Ou seja, temos representantes da maioria aquática, mas temos representantes marinhos, temos representantes de água doce e temos representantes terrestres. Tá? Então é importante gravar alguns representantes de cada um desses ambientes, porque é uma coisa que sempre é pedida em prova, beleza? Então, por favor, guardem essa informação, guardem que o filo molusca é muito diversificado, muitas espécies, dos mais variados formatos, tipos de reprodução, cores, são incríveis, são animais incríveis, tá? Então, são informações importantes para vocês guardarem. Depois a gente vai estudar eles com mais profundidade. Próximo filo, os anelídeos, filo Annelida. Esse também é fácil de guardar, que são animais com o corpo dividido em anéis. Cada um desses anéis representa uma divisão do corpo dele mesmo. Então é como se eu tivesse várias salinhas, entre aspas, entre um anel e outro. É uma característica que eles têm, né, o corpo dividido em anéis, corpo dividido em segmentos, que é chamado de metameria. É uma outra característica, uma novidade evolutiva que o filo Annelida trouxe para os animais. Na verdade, a evolução trouxe para os animais. A metameria fornece uma vantagem que é a maior variedade
de movimentos. Maior variedade de movimentos. A metameria também gera, por essa maior variedade de movimentos, maior número de músculos, mais músculos presentes. A minhoca, ela tem vários músculos que permite ela fazer todo o movimento gracioso que ela tem. Isso favorece também a confecção dos túneis na terra que as minhocas fazem, né? As minhocas são detritívoras. Detritívoras significa que ela se alimenta de matéria orgânica em decomposição presente no solo, e ela gera também o famoso humus. É uma terra rica em matéria orgânica, geralmente é usada no cultivo de algumas plantas, né? É como se fosse um estercozinho ali, um aditivo, uma terra mais enriquecida de nutrientes. E as minhocas são as responsáveis por isso. As minhocas, elas são chamadas de oligoquetas. Queta significa cerdas, entre aspas, pelinhos. O corpo delas não tem esses pelinhos, do contrário desse animal que é marinho, que tem muitas cerdas. Dá pra gente ver aqui no desenho. Cada trechinho do corpo tem muitas cerdas saindo, né, para as laterais. Isso ajuda na locomoção. E esses bichinhos curiosos, que são as sanguessugas, acredito que é junto, né? Sanguessugas, são animais chamados de aquetas. A significa não. Então eles não possuem cerdas, eles são lisinhos, tá? Os sanguessugas, talvez essa ausência de cerdas ajude ele a obter alimento, a conseguir se fixar na presa, porque eles são parasitas, eles sugam o sangue. E lembrando que esses animais, eles são muito usados na medicina para facilitar enxertos. As propriedades da saliva da sanguessuga, elas evitam que o sangue coagule. Isso facilita a colocação de enxertos em pessoas, por exemplo, queimadas, que precisam de um transplante de pele, tá? Então são usados na medicina. Nós falamos isso em aula também, tá? E alguns animais que também participam do filo, são classificados no filo Annelida, que são marinhos, que ficam no solo, no assoalho marinho, esperando a passagem de alguma presa. Então eles têm essas estruturas que parecem que são corais, mas eles são anelídeos, que conseguem capturar uma presa pequena para alimentação, tá bom? Então esse é um filo curioso, bem diversificado também. Filo Artrópoda, como eu falei para vocês, é o meu filo favorito, porque neles estão os insetos. Lembrando que eu vou colocar umas imagens de aranhas. Quem não gosta de aranha pode passar o vídeo um pouquinho mais para frente, tá? Mas copie essas informações. O filo Artrópoda significa pés articulados. É a grande novidade evolutiva desse grupo. Essas pernas articuladas facilitam o deslocamento, principalmente em meio terrestre. Mas temos exemplos terrestres, dulcícolas, marinhos. Temos uma grande variedade de exemplos, porque é uma enorme biodiversidade. É um filo mega diverso com 800 mil espécies descritas. Quem contribui para esse alto número de espécies são os insetos, os meus amados insetos. 3 ordenzinhas, que são as mega diversas, que eu vou chamar a atenção daqui a pouco também, são as moscas, coraçãozinho aqui, né? Adoro mosca. As borboletas. Borboletas são bonitinhas.
São agradáveis. Eu deixo elas vivendo. E também os besouros. Gosto muito de besouro também. Então, esses 3 exemplos de insetos são pertencentes a ordens chamadas megadiversas, com muitas espécies descritas. Outra característica do filo Artrópoda é a muda do exoesqueleto. Eles não possuem esqueleto interno, eles são invertebrados, mas possuem uma estrutura rígida por fora do corpo, que é o exoesqueleto. E aqui nós devemos colocar a composição química dele, que é a quitina. A quitina é um polissacarídeo, é um açúcar estrutural. E conforme alguns insetos vão crescendo, esse exoesqueleto fica pequeno, então eles têm que trocar de exoesqueleto. É a chamada equidise, é a muda. Já estava escrito aqui, né? A muda de exoesqueleto equidise. Claro, temos hormônios responsáveis por essa troca, vamos ver depois. Temos um gráfico bonitinho que vamos estudar depois também. Tá? Então, vão guardando essas informações, beleza? Então, colocamos aqui alguns representantes de algumas classes dos artrópodes, tá? Uma aranha, aqui temos me fugiu o nome dele, vou lembrar daqui a pouco, um camarão e temos um louva-a-Deus, um insetinho, beleza? Vamos colocar aqui algumas classes, aracnida, não é essa viúva negra. Eu sou tão cara de pau que eu nem mudo a piada, né? Então, aranha marrom, aranha madeira, viúva negra são exemplos de aranhas da classe aracnida. Percebam que a gente estava falando de filo, artrópoda. Entramos nas classes aracnida, que é uma das classes dentro de artrópoda. Outros exemplos que nós falamos também em aula são ácaros. Esse carinha que eu coloquei no nome científico dele agora, que ele gosta de se reproduzir nos folículos da nossa pele, né? Ele aproveita dos folículos em que são formados os cravos para se reproduzir. Aí temos os carrapatos também. Olha o carrapato após hematofagia, o tamanho dele, que é grandão. Guardem os exemplos, por favor. Os opiliões, que são aracnídeos, mas eles não apresentam ameaça à espécie humana. Eles ficam na serrapilheira. Vamos anotar esse nome que é importante. Serrapilheira é aquele conjunto de folhas que se forma no solo, no chão de florestas, né? Aqui temos um exemplo, algumas folhinhas da serrapilheira. Ele adora ficar lá. Escorpiões, né? Alguns escorpiões são muito perigosos. Esses 2 exemplos aqui potencialmente são perigosos para a espécie humana. E temos alguns exemplos chamados pseudo-escorpiões que não apresentam perigo. Eles são pequenininhos, devem ter aqui no máximo 1 centímetro de comprimento. Eles também gostam de ficar na serrapilheira e não são perigosos, tá? Então, só prestar atenção. Caso vocês achem um desse pseudo-escorpião que não tem o telson, essa parte aqui do final, né, ele não tem essa estrutura, ele não apresenta perigo, tá bom? E a nossa classe, a melhor de todas, insecta. Coloquei aqui alguns representantes. Destaque para a mosca. A mosca, galera, ela faz parte da ordem Diptera. Tanto as moscas e mosquitos também estão nessa ordem. Beleza? Temos aqui um besouro. Olha o tamanho desse besouro. Ele é o tamanho da palma da mão deste, provavelmente um pesquisador, uma pesquisadora. Os besouros fazem parte da ordem Coleóptera. Tá? Então, temos aqui os exemplos desse besouro gigante, o besouro rola bosta, não sei se vocês já viram, pesquisem, eles são interessantes. Aqueles
besourinhos que ficam em arroz, vocês já viram? Que são esqueci o nome deles, mas são nomes muito engraçados. As é, as oh, caramba. Depois, joaninhas, tá aqui, joaninhas. São exemplos também, joaninhas, exemplos de besouro, tá? Temos aqui também uma borboleta. A borboleta faz parte da ordem. Nossa, eu esqueci de tomar vitamina hoje, minha memória tá horrível. Lepidoptera. Lepidoptera, a ordem em que as borboletas e as mariposas, tá? Os dois exemplos. E aqui, esse bicho, como que é o nome? Quem que lembra o nome desse bicho aqui? A ordem é Odonata, que é uma libélula. Mas eu quero que vocês guardem esses três, Diptera, Coleóptera e Lepidoptera, são os mais importantes, tá? Temos aqui também um louva-a-Deus, que é a ordem Mantódia. E temos aqui um bicho-pau, para quem não está vendo, isso é muito bem camuflado, ele está aqui, ó. Na verdade são dois bichos-paus, talvez estejam num momento de romance, né? A ordem Phasmida, tá bom? Então esses exemplos de insetos da classe Insecta, que são os mais importantes para a gente, pelo menos lembrar, reconhecer, né, no dia a dia, esses exemplos, beleza? Então a classe crustácea, temos os caranguejos, lembrando a diferença caranguejo e siri, que o siri possui essas pernas especializadas no nado, elas são nadadeiras. E o corpo também, o corpo é mais não é ovalado, mas ele tem esses espinhozinhos ao longo do corpo deles. O caranguejo ele é mais quadrado, né? Ele é mais conservador, ele não nada, ele até se locomove na água, mas ele não tem essas perninhas especializadas. Temos ainda esse exemplo tatuzinho de jardim. Eu, quando era pequeno, infelizmente eu matava esses bichinhos, né? Eu gostava de esmagá-los, não é uma coisa que eu me orgulho. Então o tatuzinho de jardim também é um crustáceo, ele é um crustáceo terrestre, tá? O caranguejo, os siris são marinhos, assim como o camarão. O camarão é um crustáceo marinho. Temos alguns representantes de água doce. Também temos alguns representantes de água doce, que são os microcrustáceos. São microscópicos. Eles fazem parte do zooplâncton. Beleza? Eles se alimentam de algas microscópicas. Eles também são bioindicadores da qualidade da água doce. Ok? Então, classe crustácea, temos representantes dos ambientes marinhos, terrestres e de água doce. Tá bom? Classe miriápoda, ainda dentro dos artrópodes, são os diplópodes, piolho de cobra, que esse é o nome que eu queria lembrar naquele momento. O piolho de cobra, ele tem também esse corpo dividido, parecem que são anéis. Também eles têm um corpo metamerizado, a mesma coisa ainda das minhocas. E o piolho de cobra tem uma curiosidade, ele tem duas perninhas em cada segmento, isso dá o nome diplópodes, tá? Dois pares, né? Tem de um lado, tem do outro, dois pares de pernas por segmento.
E aqui os quilópodes, que é uma centopeia ou lacraia, eles têm apenas um par de pernas por segmento. Tá? Esse quilópode ele pode ser peçonhento. Então ele pode ter um pequeno veneno na região anterior do corpo que talvez cause alguma inflamação, né, algum efeito um pouco mais sério em seres humanos. Então, ao ver esse animalzinho, deixe ele quietinho, deixe ele tranquilo, que ele não vai fazer mal para você. Mas o diplópode também é bem de boa, ele fica na dele, ele é tranquilaço, não tem nenhum tipo de peçonha, deixe ele quietinho também, beleza? Bom, continuando aqui, temos o filo Echinodermata. Então esse filo aqui, galera, esse nome significa espinhos na pele, ou pele com espinhos. Claramente dá para perceber que esse nome faz jus à forma deles, né? Essa é a estrela do mar como representante principal. Geralmente é a estrela do mar que vai aparecer como exemplo. Aqui do lado, o ouriço do mar. Essa é a serpente do mar. Parece uma estrela, mas ela tem uma capacidade de movimentação um pouquinho melhor e não tem nada a ver com répteis, onde as serpentes realmente fazem parte. Essa é a serpente do mar e faz parte do filo Echinodermata. Essa é a bolacha da praia. É bem comum a gente encontrar esse equinodermado em praias bem preservadas, né, que não vão muitos turistas, então é bem comum. Esse carinha de formato peculiar, ele é o pepino do mar. Ele é bem curioso, ele tem uma estratégia de defesa curiosa. Ele possui aqui no interior a árvore respiratória dele, né, uma região bem vascularizada onde faz as trocas gasosas, e quando é ameaçado ele expulsa essa árvore respiratória, essa estrutura, para afugentar algum possível predador. Aí ele consegue assustar esse predador e o predador vai embora. É uma estratégia de defesa dele, ok? E esse outro bem curioso é o lírio do mar. Ele parece ser um coral, parece que pertence a um outro filo dos quinidários, mas não, ele pertence ao filo dos Echinodermata, ok? Esses exemplos são bem curiosos, são bem importantes da gente guardar, ok? E por fim, o filo Chordata. O filo Chordata, ele faz como se fosse a divisão entre os invertebrados e os vertebrados, tá? O filo Chordata ele possui exemplos de invertebrados que não possuem vértebras e exemplos de vertebrados. Então ele está lá dividindo, ele está ali na fronteira da divisão desses dois grupos. Aí podemos dividir esse filo em Protochordata, que são esses carinhas aqui bem divertidos, com formato bem da hora, e os Craniata, que muitas pessoas chamam eles de uma forma geral de vertebrata. Então também temos que tomar cuidado em relação a esses nomes. A FUVEST adora pegar no pé em relação a esses nomes, a divisão dos grupos. Bom, então o filo Chordata, ele também vai ser fácil da gente lembrar a definição dele. Chordata lembra de corda, né? Então são animais que possuem uma estrutura no formato de corda. Essa estrutura ela é chamada de notocorda. Notocorda. Em pelo menos algum momento da vida. Então todo mundo que faz parte do filo apresenta essa notocorda em pelo menos algum momento da vida. Então
caramba que é essa notocorda? Bom, a notocorda ela é um bastão feito de tecido parecido com uma cartilagem, é um tecido cartilaginoso, parecido na verdade, né? Que ele está presente para dar a sustentação do corpo desses animais em algum momento da vida. Então, as ascídeas, que são essas belezinhas que parecem com esponjas, mas são cordados, não confundir, elas antes desse momento que elas estão representadas, que elas estão na fase adulta, quando elas estão na fase larval, elas apresentam notocorda. Tá? Então anota aí, as ascídeas têm notocorda na fase larval. Depois de um tempo da fase larval, elas se fixam no substrato do mar, no chão do mar, e formam essas estruturas que também são filtradoras, como os poríferos, mas elas são pertencentes a um filo diferente, tá? Ao filo cordata. Então aqui a água entra e sai, elas absorvem, elas pegam as partículas da água numa estrutura que secreta uma substância gelatinosa para fixar essas substâncias e conseguir fazer a digestão, tá? E aqui do lado, também pertencente aos protocordata, temos os anfioxos. Os anfioxos, eles são modelinhos usados para estudar embriologia, que é o estudo do desenvolvimento embrionário dos animais. Nós vamos estudar bastante o anfioxo na embriologia. Esse cara também tem a notocorda, mas ele mantém a notocorda por um bom momento da vida. A notocorda está localizada aqui, nesta região do anfioxo, e mantém a estrutura dele. Percebam que ele está numa quantidade de areia, né? É o habitat dele, é o chão do mar. Ele se enterra na areia e fica aqui também pegando algumas partículas, alguns alimentos que chegam para essa região para ele se alimentar. Os protocordata, eles são curiosos também, porque eles não apresentam, vou colocar aqui, não apresentam nenhum osso, muito menos a caixa craniana. Eles não têm essa estrutura que a gente chama de crânio, esse osso que envolve o cérebro. Isso não pertence à estrutura deles. Mas os craniata, sim, todos possuem crânio. Ou caixa cranial, caixa craniana, crânio. Todos possuem crânio. Então aqui eu coloquei alguns exemplos que a gente já viu: peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Temos ainda dois grupinhos que pertencem ao grupo craniata, mas não pertencem ao grupo vertebrata, que são as feiticeiras. Então, deixa eu tirar esse craniata. Temos grupinhos que são as feiticeiras. As feiticeiras, elas possuem crânio, mas não possuem vértebras, né? Elas fazem parte do grupo craniata, mas não fazem parte do grupo vertebrata. É um pouco confuso e a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, tá? Então, por enquanto, vamos guardar aqui o filo cordata. É um filo pertencente aos animais, possui notocorda em apenas algum momento da vida. As ascídeas e os anfioxos têm essa notocorda. As ascídeas têm na fase larval, na fase de larva. O anfioxo mantém a notocorda para o resto da sua vida. Nos craniatos, a notocorda está presente também na fase embrionária, durante o desenvolvimento, e depois essa notocorda é substituída pela coluna vertebral, né? Pela coluna vertebral e por estruturas relacionadas ao sistema nervoso. Mas isso, por enquanto, não é tão importante. Eu quero que vocês gravem os exemplos e a definição de filo dos cordatos. Tudo bem? Então, espero que, por enquanto, não tenhamos dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me manda. Vamos ter aí amanhã
Hoje é quinta-feira que estou gravando, amanhã é feriado, mas temos aí bastante tempo para vocês tirarem as dúvidas. Ou vocês falam comigo na escola, ou me manda pelas redes sociais, ok? Vamos fazer agora alguns exercícios. Eu vou parar esse vídeo, vou gravar um novo, para nós entrarmos nos exercícios e vocês ficarem tranquilos para fazer a verificação. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouquinho com o novo vídeo dos exercícios. Falou!